Cedo a palavra à senhora conselheira, senhor conselheiro, do outro membro do Ministério Público, nosso querido conselheiro substituto, não tendo quem dela queira fazer uso, passando a ordem do dia pela ordem para relatar, conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público, nosso auditor substituto conselheiro, tem em mãos o processo TC 9975/2009. Versos autos sobre uma análise de processo administrativo 3.300 e 801 de 2009, oriundo da Secretaria do Estado de Infraestrutura, referente à adesão de ata de registro de preço realizado pelo Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Alagoas, SEBRAE, que originou no firmamento do contrato 1 de 2009 da empresa Machado Armarinho Limitada. A adesão teve por objeto a aquisição de 150 caixas de papel Xerox A4, conforme especificações do quantitativo descrito no contrato. O valor global do contrato foi R$ 16.935, com prazo de entrega de 30 dias. Consta nos autos a cotação de preço para a empresa Leandro Farias Barros e Papelaria Livraria O Povo Limitada e Suprocópias Encadernação Limitada, no valores respectivos, R$ 16.935, nos R$ 18.017.400. Os votos foram encaminhados ao Tribunal de Contas, por força do artigo 38 e a lei orgânica deste tribunal. Neste tribunal, desevoluiu a seção de contratos e convênio e a Procuradoria Jurídica para proceder às devidas informações. Posteriormente, encaminhou-se ao Ministério Público Especial, que emitiu o parecer 809/2013, da lavra do PC, da segunda PC, lavra do procurador Rafael Alcântara, opinando pela irregularidade do contrato, por entender que a adesão da ata de registro de preço contrariou os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da eficiência. Também afirma que a figura do carona, entre aspas, foi criada por meio de decreto, sem que houvesse previsão da lei da licitação e contratos. Ao final, requer a notificação ao gestor para apresentar defesa em face da irregularidade apontada. Procedida a notificação ao gestor, que apresentou a defesa dos autos do processo TC 9975, que, em síntese, alegou que o procedimento licitatório possui lastro legal no artigo 15 da Lei 8666 e do Decreto Estadual 3.744. Por isso, tais regulamentos devem surtir efeito até que seja revogado. 2. Que a figura do carona é utilizada para larga escala na administração pública, inclusive pela Advocacia Geral da União, cujo instrumento normativo, número 21 da AGU, citado no parecer do Ministério Público de Contas, limita a adesão, apenas a adesão quanto a licitação não for realizada por órgão da administração direta federal. Retornar os autos ao Ministério Público de Contas para se manifestar sobre a defesa apresentada pelo gestor e, por meio do parecer 1144, opinou pelo afastamento das alegações da defesa por considerar ilegal e inconstitucional o modo pelo qual foi realizada a contratação, pois os normativos infralegais criaram uma nova modalidade de licitação na figura carona, sem a devida previsão na Lei 86666. É o relatório. Na fundamentação, no que diz respeito ao enquadramento da modalidade do certame, destaca o inteligente do artigo 15, inciso 2 da Lei 866, que define que sempre que possível as compras deverão ser processadas através do registro de preço. Nessa diapasão, o Decreto 3.744 de 2007 do Estado de Alagoas, que regulamentou o sistema de registro de preço, no seu artigo 29, contingenciou a possibilidade da administração pública direta, autarquia e fundacionais, os fundos especiais das empresas públicas e a sociedade de economia mista, as demais entidades controladas, direta ou indiretamente, de utilizar ata de registro de preço originária de uma esfera de governo, senão vejamos. Artigo 29. A administração pública estadual, direta, autarquias e fundacional, os fundos especiais, as empresas públicas, a sociedade e economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas poderão utilizar ata de registro de preço originária nas atas da esfera do governo, quando formalmente autorizada, desde que devidamente comprovadas as vantagens econômicas e justificada nos autos dos processos administrativos próprios. Na esfera federal, a época que foi realizada a adesão da ata de registro de preço
Era o decreto 3.931, do qual previa a possibilidade da adesão dos seguintes termos. Artigo 8. A ata de registro de preço, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. O sistema jurídico brasileiro estabeleceu que se aplica aos normativos vigentes à época do fato e ao presente caso aplicou-se o decreto 3.744, o qual não tinha decisões declarando sua ilegalidade perante a legislação vigente, podendo assim os órgãos públicos aderir à adesão da ata de registro de preço, nos termos do regulamento. Ademais, o Tribunal de Contas da União não afastou a aplicação do decreto federal, que veio regulamentar o artigo 15 da Lei 866, quais, nos seus julgados, apenas condicionou a adesão de ata de registro de preço ao cumprimento dos requisitos não relacionados à legalidade ou inconstitucionalidade deles. Senão, vejamos, no julgado 2877/2007, a adesão da ata de registro de preço, aí, carona, está condicionada, entre os outros requisitos do artigo 22 do decreto 7.892, a comprovação da adequação do objeto registrado nas reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e a vantagem de preço registrada em relação aos preços praticados no mercado ou no serviço será prestado. Tem mais dois casos que eu estou passando. No caso em tela, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e o SEBRAE utilizou da figura carona o contrato de adesão, que consiste na contratação fundada num sistema de registro de preço em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dela não participante originalmente, ou seja, a adesão de uma ata de registro de preço oriunda de outro ente. Contudo, o parágrafo 1 do artigo 14 do decreto 3.744 de 2007 condicionou que se admita a adesão da ata de registro de preço por órgão ou entidade do governo, que seja imprescindível a verificação de previsão de edital, o limite máximo de 5 contratações referentes às primeiras adesões solicitadas e autorizadas. Nesses primas, nos autos do processo TC 627/2013, o Ministério Público de Contas, em parecer 1136/2007 da primeira PC, de lá do Dr. Procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinou pela regularidade da adesão de ata e de registro de preço realizada pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, desde que o Algás observe as futuras contratações de adesão na ata de registro de preço e a previsão do edital no limite de 5 adesões. Deste modo, dependentes nos autos, do que o contrato 1 de 2009 decorreu de um procedimento licitatório cuja aplicação dos normativos estava vigente à época do fato, uma vez que não possuía nenhuma declaração de legalidade do decreto estadual, que foi utilizado para fundamentar o certame. Ademais, a adesão de ata de registro de preço realizada pelo SEBRAE Alagoas não acarretou danos ao erário, pois o valor contratado foi inferior ao que estava apresentado pelas empresas que foram chamadas pelo contratante para apresentar a cotação de preço. Ante as considerações acima, diante da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, a mim concedido, com fulcro no artigo 133, inciso 3 do Regimento Interno, voto A, pela anotação e pelo registro do presente contrato, número 1/2009, na forma e para fins de direito, com a ressalva de que a Secretaria do Estado de Infraestrutura no Estado de Alagoas observe nas futuras contratações de adesão da ata de registro de preço a previsão do edital no limite de 5 adesões, conforme previsão do parágrafo único do artigo 14 do Decreto Estadual 3.744 de 2009. B, pela comunicação ao atual gestor da CEINFRA para a devida ciência desta decisão. C, pela ciência da presente decisão ao gestor da época, o senhor Marco Antônio Firma. D, pelo juntado da cópia do parecer do Ministério Público de Contas e desta decisão colegiada aos autos da prestação de contas da CEINFRA, exercício 2009, caso esta ainda não tenha sido julgada. Visto relatado e discutido pelos autos, resolve a primeira Câmara do Tribunal de Contas anotar com ressalva o contrato 1 de 2009, reconhecendo sua legalidade nos termos do voto do relator. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Excelência. Ministério Público
nesse caso específico consta nos autos, na verdade, 2 pareceres. A segunda Procuradoria de Contas é a competente nesse caso para atuar, mas a parecer do Dr. Rafael Alcântara, que foi quem primeiro enfrentou a matéria, e quando de sua assunção à Procuradoria-Geral, este procurador, assumindo a segunda Procuradoria, a titularidade da segunda Procuradoria, faz um reexame dos autos após a realização da defesa. Em ambos os casos, o entendimento ministerial foi pela impossibilidade, ilegalidade, inconstitucionalidade dessa adesão à ata de ajuste de preço, né? Aquela questão é limitada a essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade, a figura do carona, porque não tendo participado do carona do procedimento licitatório que deu origem àquela ata, estaria se permitindo a realização de uma contratação sem um procedimento licitatório prévio, o que somente seria possível nas hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade. E aí enfrento essa questão do decreto, conselheiro Otávio. Eu entendo sim que o decreto estadual que fundamentou a contratação, ele está vigente e ele produz efeitos. No entanto, nesse ponto em que ele possibilita a adesão por parte do carona, ou seja, daquele que não participou do procedimento licitatório, ele cria uma hipótese de dispensa de licitação ao arrepio da Constituição, porque o dever de licitar, ele é um dever constitucional. Então, somente a lei, isso consta no artigo 37, inciso 9 ou 11, agora me falha a memória, quando ele prevê a obrigação, né, do dever de licitar, somente a lei pode excepcionar esse dever. E no caso do carona, foi o decreto que instituiu essa possibilidade. Então, no meu entender, há esse problema de constitucionalidade e legalidade. O decreto, nesse caso, ele exorbita a sua função de delimitar e detalhar o conteúdo do artigo 15, parágrafo 3º da Lei de Licitações. No entanto, é também, e é importante que seja ressaltado, que é uma matéria amplamente debatida na doutrina, jurisprudência, trata-se de um tema polêmico, né, nas Cortes de Contas, e há espaço para definições e precedentes para ambos os lados. Eu continuo convicto da minha tese, no sentido da impossibilidade, e não somente por esse argumento da inconstitucionalidade e legalidade, mas também por quebra ao princípio da impessoalidade, na medida em que o gestor que pretende adquirir bens, os serviços registrados em ata, ele poderia escolher quem ele iria contratar, né? E então quebrando toda a essência da contratação pública, que prestigia a isonomia, né? Prestigia a impessoalidade, no sentido de que a licitação é um procedimento prévio necessário a efetuar uma contratação. Então, nesse sentido, Excelência, eu ratifico o parecer constante nos autos, entendo pela ilegalidade dessa contratação, tendo em vista, nesse caso específico, a adesão por órgão não participante, que fique bem claro que o entendimento é delimitado em relação a esse aspecto. Ok. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado o voto do relator. Senhor presidente, tem alguns processos que passaria a relatar. Processo TC 7481 de 2013. Trata-se do processo sobre análise de registro de ato de aposentadoria
por tempo de contribuição com proventos integrais de Gedalva Nunes da Silva. O processo evoluiu ao Ministério Público através do parecer 1599 de 2018, da 4ª PC. Adimpliu com todos, pelo registro, opinou pelo registro do ato de aposentadoria, uma vez que a senhora Gedalva adimpliu todos os requisitos legais que, consequente, remessa legais exigidos na legislação. Processo TC 3659/2009, ato de transferência para reserva remunerada com proventos integrais do Coronel PM Jorge Silva Coutinho. Também, por sua vez, evoluiu ao Ministério Público que, através do parecer 3045/2013, opinou pelo registro do ato de transferência para a reserva remunerada, uma vez que o militar adimpliu todos os requisitos legais de sua consequente remessa aos autos, depois ao órgão de origem. Processo TC 13590/2016, e é um ato de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, os comproventos proporcionais da senhora Luzinete Maria da Conceição. Os autos também evoluíram ao Ministério Público, que opinou por meio do parecer 2181 de 2018, pelo ato de representado, uma vez que a senhora adimpliu todos os requisitos legais da sua consequente remessa depois ao órgão de origem. Processo TC 14516, ato de concessão de pensão por morte de vitalício, tendo como beneficiária a senhora Dorca Soares da Silva, que como interessada na qualidade de companheira do ex-segurado João Carlos Costa Filho. O processo evoluiu ao Ministério Público, que opinou através do parecer 2186 pelo registro do ato de concessão da pensão por morte. E o processo TC 3672 de 2016 é um ato de aposentadoria por idade e tempo de contribuições com proventos integrais da senhora Maria Dalva de Lima Silva. Por sua vez, os autos também evoluíram ao Ministério Público, que opinou através do parecer 2189 de 2018 pelo registro do referido ato. Todos esses processos tiveram os pareceres favoráveis do Ministério Público e opino pelo registro dos mesmos e devolvendo-os aos órgãos de origem. A palavra ao Ministério Público. Pelo registro dos atos relatados, senhores. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. E tem agora o processo TC 5620 de 2011. Trata-se da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, gestão da senhora Maria Cícera Mendonça Casado, com referência ao balancete da FUNPREV de janeiro de 2011 e o balancete de FUNPREV de setembro de 2011. Os autos evoluíram no Ministério Público, que, através do parecer 2007 de 2018, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo fato do processo ter ficado paralisado mais de 3 anos, sem a prática de nenhum ato por parte desta Corte e, por consequente, pelo arquivamento do feito. Processo TC 6049 de 2018, trata-se versus autos sobre a denúncia formulada pelo senhor Rubens José da Silva, referente a suposta irregularidade no processo. Não, vou fazer votação logo desse, que é a pensão, depois eu voto, presidente, desculpe. Com a palavra ao Ministério Público para fazer a avaliação do 5620. 5620 de 2011, não é isso? Isso. 5.000. O Ministério Público opinou pela prescrição da pretensão punitiva, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovados. E agora, finalmente, o processo TC 6049 de 2018, versus autos sobre denúncia formulada pelo senhor José Rubens da Silva, referente à suposta irregularidade em processo licitatório e emissão de notas fiscais, em face de diversos municípios referentes ao exercício 2015, 16 e 17, sendo que, para esta relatoria, os processos referem ao município de Belém e Mar Vermelho. Ele foi para outras relatorias, outros municípios.
O presente processo refere denúncia formulada pelo denunciante à Procuradoria-Geral da Justiça de Alagoas, relacionada ao fornecimento de diversas notas fiscais para as prefeituras municipais, sem prestação de serviço, bem como irregularidade de licitação. Os autos evoluíram ao Ministério Público através do parecer 1470 de 2018, opinou no sentido do recebimento da representação, com a citação dos gestores para a formação do devido contraditório. Sendo assim, eu vou direto, porque já posso passar pelo voto, que o resto é só mantendo a legalidade da denúncia. Voto pela citação à gestora do município município de Belém, a senhora Ana Paula dos Santos Rosa Barbosa, que no prazo de 15 dias a contar a partir do recebimento da licitação, justifique e apresente suas manifestações. B. Citar também a gestora do município de Mar Vermelho, senhora Juliana Lopes da Farias Almeida, que no prazo de 15 dias, contado a partir do recebimento do AR, justifique e apresente suas manifestações /defesa. C. Que o processo retorne a este gabinete para as demais providências. E D. Que o presente deliberação deverá ser publicado em Diário Oficial Eletrônico. Após retornar, encaminharemos ao Ministério Público para suas conclusões finais. Como voto. A palavra do Ministério Público. Excelência, trata de denúncia, né, em que o Ministério Público opinou fez um juízo de admissibilidade positivo, em virtude de imputação de fraudes a licitações em vários municípios alagoanos, né, e suposta existência de empresa encarregada de emitir notas fiscais frias. Então, nesse sentido, o Ministério Público se manifestou positivamente, né, contra o juízo de admissibilidade para apuração dos fatos narrados na denúncia, excelência. Em discussão? Senhor conselheiro, apenas para tirar uma dúvida, nós estamos tratando de 2 municípios distintos, né? Belém e Mar Vermelho. E em um processo só, Vossa Excelência está citando... Os dois, porque esses 2 são da nossa relatoria aqui. E os outros foi repassado para os outros conselheiros relatores. Que a denúncia veio de vários municípios. Então, cada relator pegou o seu. E aí eu estou citando... Mas o senhor está citando no mesmo processo, citando os 2 municípios distintos. Né? Foi separadamente, né? Um município e outro... Não, a citação é separada para cada gestor, mas dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo. Ok. Encerra a discussão. Vossa Excelência, pelo que eu cito, achava que deveria separar? Não, porque normalmente Não tem problema, assim eu que posso acontece, até, né? depois disso aí, Abre-se 2 eu processos acrescentar... Me parece que essa é a prática, né? São 2 processos, seriam 2 processos distintos. Olha, pode ser, mas eu acredito nesse caso, economicidade, a identidade fática, né? Eu acho que é até recomendável porque são as mesmas empresas. Exatamente. Então é recomendável que seja num processo só, ou que seja em 2 processos, mas que eles caminhem juntos, sob pena de decisões conflitantes. Perfeito. Né? Então deixa... Faz todo sentido, claro. Tá certo. Claro. Apenas porque para tirar a dúvida da prática processual do tribunal, mas está esclarecido para mim a dúvida. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, sem pauta de paz para o dia de hoje. Para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, doutor Pedro, que oficia nesta corte, eu primeiro peço a retirada de 2 processos, o processo TC de número 1639 de 2013 e TC 1653 de 2013. Houve um errozinho de digitação e eu peço para retirada de pauta. Ok. Registrado o TC 1639 e 1653, todos de 2013. 1639. Eu tenho agora a relatar um total de 8 processos, todos eles tratam de transferência para reserva remunerada. Então, farei em lista. O primeiro é o processo TC de número 2170 de 2012. Transferência para reserva remunerada concedida ao senhor Robson Alves da Silva Lima. O segundo processo TC de número 1218 de 2013. Aqui é o senhor James Manstifield da Silva. O outro processo, o terceiro processo TC de número 960 de 2013.
Aqui é o senhor Luiz do Nascimento Bugarim. O quarto processo TC de número 10713, 2012. Transferência para reserva remunerada concedida à senhora Ana Cordeiro dos Santos. O quinto processo, TC de número 5253, de 2012. Aqui vai para o senhor Narciso Medeiros da Silva. O processo TC de número 8632, de 2012. Também trata-se de transferência para reserva remunerada concedida ao senhor Ricardo Ferreira da Silva. O processo TC de número 5089, de 2012. Também trata de transferência para reserva remunerada concedida ao senhor José Romilton Damasceno Feitosa. E, por último, o processo TC de número 5777, de 2012. Transferência para reserva remunerada concedida ao senhor José Oliveira de Souza. Os processos foram instruídos regularmente nesta Corte. O Ministério Público de Contas opinou pelos registros em seus pareceres. Então, desta forma, eu voto pelo registro de todos os atos de transferência para reserva remunerada, determinando ainda a remessa dos documentos aos órgãos de origem. É assim como voto, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que apoiam o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, eu tenho agora total de 5 processos. Todos eles tratam de descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC de número 7963, de 2015. A sancionada aqui é a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. O segundo processo, TC de número 7952, de 2015, a aplicação de multa, senhora Monique Barbosa Lima da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. O processo TC de número 7955, de 2015, sancionada é a senhora Edivaneide Oliveira Lima, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Igreja Nova, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. O processo TC de número 545, de 2017. Aqui o sancionário é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Geral do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2016. Processo TC de número 874, de 2018. Sancionado é o senhor Gilberto Pitágoras Barbosa Cordeiro, gestor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Delmiro Gouveia, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2017. Aqui os gestores e gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado nenhuma resposta. Então, desta forma, eu voto pela aplicação de multa de Faus aos gestores e gestores, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Contas para ciência e cumprimento das mesmas e alertar aos ex-gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Excelência, os processos são daqueles que não passaram pelo Ministério Público, razão pela qual não temos nada a acrescentar. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho 2 contratos. Um
termo de compromisso de estágio primeiro, atendimento aos requisitos legais, pela anotação. O primeiro é o processo TC de número 7646, de 2012. Trata o presente processo sobre o termo de compromisso de estágio firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas e o senhor Marcel Ribeiro Costa, aluno da Universidade Federal de Alagoas. O presente termo teve como objeto o estágio de complementação de ensino e aprendizagem escolar, com duração de 6 meses, recebendo o estagiário mensalmente uma bolsa de complementação educacional no valor de R$ 622. O processo teve seu trâmite normal nesta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas, através do parecer 1163 de 2018, segunda PC, opinou pela regularidade. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer anormalidade existente no processo, em apreço. No termo em análise, não estão presentes as demais cláusulas exigidas da espécie, bem como esse aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Então, desta forma, eu voto pela regularidade do termo, na forma e para fins de direito, e observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que apoiam o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Por último, senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho em mãos o processo TC de número 9124 de 2014. Trata o presente processo sobre o pregão eletrônico tipo menor preço por lote, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com vistas à assinatura de ata de registro de preços para fornecimento de materiais diversos para atender aos possíveis serviços de manutenção. O citado procedimento licitatório deu origem às atas de registro de preços número 068 de 2014 e 069 de 2014. A ata de registro de preços 068 de 2014 foi celebrada com a empresa Plamax Equipamentos Limitada, referente ao lote 2, materiais para jardim. O seu valor global foi de R$ 3.645 e o seu prazo de vigência foi de 12 meses, contados a partir da data da sua assinatura. A segunda ata de registro de preços foi de número 069 de 2014, celebrada com a empresa Uno Comércio de Materiais Elétricos Limitada, referente ao lote 4, cone e fita de demarcação. O seu valor global foi de R$ 5.789,80. Seu prazo de vigência foi 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. O processo teve seu trâmite normal nesta Corte. O Ministério Público de Contas, através do parecer 2861 de 2015, segunda PC, e o Gabinete dos Auditores, através do parecer 196 de 2015, opinou pela regularidade. Então, ante o exposto, diante da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando atribuições a mim concedidas e com fruto no artigo 133, inciso 1 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade dos termos em análise na forma e para fins de direito, observando que, a qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações se julgarem necessárias. Assim como voto, senhor presidente. A palavra o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público opinou pela regularidade desse procedimento, com a finalidade de gerar uma ata de registro de preço, e nesse sentido eu queria, somente para manter a coerência, inclusive, foi até objeto de um... E até peço escusas à conselheira Maria Cleide. O amor ao debate nos levou a uma conversa paralela no meio do caminho. Mas foi dentro do tema. Dentro do tema, é verdade, dentro do tema, é verdade. E nesse sentido, eu opino pela regularidade, não somente ratifico o parecer da colega, doutora Estela, mas também sou partidário da mesma tese, porque nesse sentido o TJ... ele está fazendo um procedimento licitatório, ele está, nesse caso, quantificando sua demanda,
com o objetivo de registrar aquilo numa ata, né, de regularizar, de formalizar uma ata de registro de preço para futuras aquisições na medida da sua necessidade. Naquele outro processo, a figura era o carona, aquele externo que não participou da licitação e estava aderindo a uma ata formada por outro órgão. Então, nesse sentido, somente para deixar claro que não há incompatibilidade na minha manifestação e eu opino pela regularidade nesse processo, excelência. Senhor presidente. Em discussão? Presidente, eu queria aqui fazer... Para discutir, o Vou conselheiro... defender o meu também. Conselheiro Otávio Eu vou Lessa. defender o meu. Eu quero defender da seguinte forma. A proposta e, como diz, o que acontece no Brasil inteiro é essa, vamos dizer assim, essa adesão a essas atas. E está feito de órgão federal, está tudo misturado. Onde é que primeiro, a lógica disso foi para dar velocidade ao gestor público com relação à burocracia. O cara está com a necessidade, você tem uma ata de algum lugar que foi feita uma licitação, o processo, entre aspas, aí não vamos discutir ilegalidade, não vou discutir, existiu um processo em determinado momento e aquele processo foi vencedor. E aí estava limitando, não sei, aí, doutor Pedro, podemos se isso aí tem alguma coisa prevista em lei, ou se é resolução, com relação sempre a 5 adesões no máximo, daquele registro de preço. E aí você estaria, ao mesmo tempo, dando uma trava com relação àquele, por exemplo, no caso aqui do Tribunal de Justiça, ele não pode ser um produto que ele vai ficar sempre... Ele não pode dar para todo mundo, ele vai dizer, rapaz, não posso ceder, não. Tanto é que aí ele vai dizer, olha, o cara pediu tantos daquele item lá. Olha, não posso porque isso aqui vai ser necessário. Então, eu acho que existe um meio termo de legalidade e um meio termo de praticidade com relação às necessidades reais daquele órgão que está necessitando aquilo. Então, eu acho agora a discussão da legalidade, aí se fica de um lado ou de outro. Como eu canso de dizer aqui, como eu sou da praticidade, eu vou pela praticidade de quem viveu no sufoco. Na hora que você está no sufoco, mas você precisa comprar um negócio, aquela loucura, por exemplo, de urgência, você, olha, tem uma ata ali do quinto, a gente comprou uma coisa aqui uma vez da quinta região que tinha comprado um negócio de ar-condicionado, alguma coisa assim. E aí ele cedeu. E aí, por exemplo, a gente pediu o telefone e o exército não cedeu. Senão, telefone não. A história de telefone. Então, eu acho que existe também um meio termo disso aí. E aí, é só isso que eu queria colocar também, para não perder. Se não me engano, a previsão da limitação tem decisão do TCU sobre a matéria. TCU tem. E, se não me falha a memória, no decreto federal que autoriza a contratação por carona, né, doutor Alberto? Tem a limitação de 5? Tem também a limitação. Posso estar enganado, mas é algo que me vem hoje aqui, agora em mente. Esses argumentos levantados por Vossa Excelência realmente são os argumentos da tese contrária aqui por mim defendida, né? São argumentos que levam em conta a eficiência, né? na contratação pública, né? Nas contratações públicas. É um argumento a ser realmente avaliado, sopesado. No meu entender, não é suficiente para afastar os demais que ferem, no meu sentir, a Constituição e exorbitam o poder regulamentar dado ao decreto e ultrapassam ali a esfera de regulamentação do artigo 15, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Além daquela questão da impessoalidade que eu coloquei também, porque na prática você possibilita que o gestor escolha com quem ele vai contratar. Então, se tem 15 mil atas de registro de preço sobre caneta no país, o gestor pode escolher qual delas ele vai aderir e, consequentemente, quem ele vai contratar. Então, isso quebra a impessoalidade, ele quebra a isonomia do ponto de vista do contratado, né? Porque a licitação e as contratações públicas, elas têm dois prismas, né? A vantajosidade, você tem que contratar para ser vantajoso para a administração, e você tem que contratar por licitação porque ninguém é melhor do que ninguém. Ou seja, tem que se abrir um procedimento de disputa para que se justifique a contratação a determinada pessoa.
Então, isso, o princípio da isonomia, ele barra essas contratações por coleguismos, por amizade, por compadrios, enfim. É nesse sentido que a lei coloca. Então, quando se permite essa adesão a milhares de atas aí, Brasil afora, no meu entender, e da tese também, que eu estou somente sendo um dos a reproduzir a tese, não criei nada, é algo que também precisa avaliar, que no meu entender não seria, a alegação de eficiência não seria suficiente para suplantar essas duas situações. Mas é isso, Excelência. Uma coisa que paro foge por aqui. muito, doutor Pedro, sabe que eu acho que devia ter a lei se preocupar, na prática, é o seguinte, a qualidade do produto. Você vai fazer a licitação de caneta, o cara vem com o preço de 10 centavos, mas a caneta dele só escreve 2 minutos, não funciona. Então você vê, eu tive a oportunidade de viver esse balcão na saúde, e aí, a partir de um momento ou outro, tinha que exigir 5 médicos dizer que se o produto, quais são os produtos que estão aptos a participar. Aqueles médicos assinavam dizendo que aqueles outros produtos não tinham qualidade técnica de participar. Principalmente na saúde, que não dá para brincar. Entendeu? Então é uma coisa que tem que se debruçar mais exatamente na qualidade, que o serviço público às vezes gasta um dinheiro, não. Economizei, mas meu amigo, você jogou. No caso específico, só para a gente cuidar, foi luva de cirurgia que estourou a bomba na minha mão. O cara tinha que botar 5 luvas para a mão não passar, o dedo não passar na luva. Aí comprou por 10 centavos e a que prestava era 50 centavos. Aí gastou 50, né? Entendeu? Aí o cara ainda tinha um problema, porque o cirurgião foi lá reclamar, disse, a minha capacidade do tato diminui se eu tenho que botar mais Sem coisa. dúvida, Quer sem dizer, dúvida. era uma coisa maluca. E isso foi bom porque explodiu e daí para frente passou. Diz, ó, agora tem que ter uma equipe médica, 5 médicos. Vocês vão dizer quais são os produtos que têm qualidade para participar daquilo. Aí sim, você está comprando pelo melhor preço e para atender a qualidade. Porque eu acho que é um erro da legislação, que ainda não contemplou essa história. Em alguns casos, já a própria comissão ou o gestor diz, não, eu quero uma equipe técnica para dizer Mas do aí gestor, é para fazer análise técnica do produto. A importância de um procedimento licitatório bem feito. Também, né? Com especificações técnicas do produto a ser adquirido. Enriquecendo de forma importante. muito forte aqui nosso debate, eu acho que estamos esclarecidos sobre o voto de Vossa Excelência e eu coloco em discussão. O presidente está querendo falar. Encerrado O presidente a discussão, Eu pensei que nós tínhamos... coloco em votação. Os conselheiros que Achei que já acompanham o voto do relator Olha o presidente, estou calado aqui. permaneçam como estão. Achei que já Aprovado o voto da relatora. Mas, de qualquer forma, digo isso de forma... questão pelo conteúdo tão interessante e tudo mais, a discussão às vezes pode ser arrastada Conversar muito tempo. muito tempo, mas de qualquer forma é extremamente importante para enriquecer o debate aqui das nossas decisões na Corte de Contas. Muito obrigado aí pela intervenção do Ministério Público e do conselheiro Otávio Lessa, sempre muito capaz. Ainda para relatar, conselheira. Minha pauta está encerrada para o dia de hoje. Passo então a nossa relatoria. Inicio, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, pelo sancionamento dos gestores por não cumprimento das suas obrigações. Processo TC de número 17003 de 2014. Não, perdão, desculpe, cometendo um ato falho. Esses são registros de aposentadoria e pensão. Processo TC de número 17003 de 2014. Este do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, interessado, senhora Rosineide Siqueira de Aquino, trata-se de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Processo TC de número 16961 de 2017, do município de Matriz do Camaragibe, interessado Mailuzia Batista dos Santos, também uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Processo TC de número 16963 de 2017, também do município de Matriz do Camaragibe, interessado a senhora Sônia Maria dos Santos Chagas, aposentadoria por tempo de idade e contribuição.
Processo TC de número 16.964, 2017, também do município de Matriz de Camaragibe, interessado Laudícia Maria dos Santos, da Silva Santos. Aposentadoria também, por idade e tempo de contribuição. Processo TC de número 11.309, 2010, do município de Olho d'Água das Flores. Trata-se de uma aposentadoria também. Interessado, senhora Maria Aldenora Silva dos Santos. Em todos os casos, nós estamos opinando pelo registro dessas aposentadorias, depois, naturalmente, de ter a sua tramitação regular, regimental, legal, com pareceres acostados do Ministério Público. Somos pelo registro desses atos de aposentadoria. Com a palavra, o Ministério Público. O registro, excelência. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovados. Agora sim, trago sancionamento no processo TC de número 7329/2018 da Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos. A sancionada é a senhora Cláudia Elizabeth Souza Simões, então gestora da Secretaria de Estado. A aplicação do sancionamento se dá pelo não envio do balancete correspondente aos meses de janeiro de 2018. Houve defesa acostada aos autos, entendida pelo Ministério Público ao Ministerial como subsistente, acompanhada por esse relator, e estamos aplicando uma multa no seu patamar mínimo, e que sendo aprovada por essa primeira Câmara, que tem a sua tramitação regular, regimental, normal. Com a palavra, Ministério Público. Pela aplicação da multa, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago agora, senhores conselheiros e senhora conselheira, são nove processos que entendemos, todos eles da mesma gestora, do mesmo órgão. Inclusive, eles não evoluíram ao Ministério Público por não ter havido defesa nos autos. Mas em todos eles nós estamos adotando a prescrição da pretensão punitiva e o arquivamento dos feitos. Apenas para dizer do que se trata, e vou fazer então só o número do processo e processo TC de número 4011 de 2009. A unidade da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a responsável é a senhora Márcia Valéria de Lira Santana. Todos os processos são da mesma secretaria e da mesma gestora. O segundo processo é 4538 de 2009. O processo seguinte é o TC 6052 de 2009. O quarto processo é o TC 6054 de 2009. O quinto processo, TC 6058 de 2009. O sexto processo, TC 6060 de 2009. O sétimo processo, TC 6061 de 2009. O oitavo, processo TC 6063 de 2009. E, por último, o processo TC 6128 de 2009. Como disse, esses processos não evoluíram ao Ministério Público por não ter havido defesa, mas estamos adotando, conforme entendimento já consolidado nesse tribunal, proclamando a prescrição punitiva, da pretensão punitiva e o arquivamento do feito. Com a palavra, o Ministério Público. Excelente, senhor.
Gostaria de tirar uma dúvida com Vossa Excelência, que nos meus registros consta o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, todos eles, e a emissão de parecer pelo Dr. Gustavo Santos, solicitando a citação de gestores em observância ao contraditório. Agora, são pareceres antigos, que datam de 2015, e certamente não estou com os autos agora no momento para fazer um juízo, mas é bem possível que tenham sido fulminados pela pressão intercorrente. Não consta aparecer aí, não, filho. Sim, aqui é para contraditório. São antigos. São antigos, né? 2015. Eu tô gostando. Certo, Mas aí perfeito. depois Não tendo o manifesto, né? Aí é por isso que não seguiu. Depois do você- parecer foi citado o gestor não se manifestou, Isso, perfeito. aí não retornou ao Ministério Perfeito, Público. Perfeito, Excelência. Ok, nada a acrescentar, Excelência. Obrigado. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovados. Passo a relatar o processo TC de número 964/2013. A unidade é o Instituto de Tecnologia e Informática do Estado de Alagoas, responsável seu Alisson Leandro da Costa Oliveira. Registro de dados, pregão eletrônico e número de contrato. O assessor técnico do ITEC, Sr. José Nunes, através do ofício de número 009/2012, solicitou então coordenador setorial de gestão. Ele era então coordenador, solicitou a contratação de um posto de vigilância desarmada para o terreno onde será construída a nova sede desse instituto. Por referido terreno, enquanto não for construída a nova sede, servirá de estacionamento para os carros que atendem ao Instituto de Tecnologia e Informática do Estado de Alagoas. Da instrução do processo, destaca o ofício solicitando a contratação, a planilha orçamentária, a minuta do pregão, o parecer jurídico e o contrato, propriamente dito, acostado nas folhas 277 a 203. A solicitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico. Na ocasião, restou vencedora do certame a empresa WE Administradora de Serviços Limitada, em ato contínuo adjudicado o objeto em favor da empresa. Nesses termos e diante a legalidade do procedimento, foi firmado o contrato de número 132/2012, no valor de R$ 52.823,76 entre a ITEC e a empresa supracitada para o fornecimento de serviços de vigilância desarmado, conforme as certificações e quantidade discriminada no seu anexo. O valor mensal da prestação de serviço é de R$ 4.401,98. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, pelo parecer do senhor Rodrigo Cavalcante, exarou o parecer número 1170 de 2016 da 6ª Procuradoria. O relatório é apertado a síntese. Com a palavra, Ministério Público. Excelência, estamos tratando do processo 964/2013. Perfeito? Isso. Pela regularidade, Excelência. Eu faço aqui algumas considerações. Realmente o processo é muito simples, eu vou adiantar. Diante de todas as observações, de todos os encaminhamentos técnicos e jurídicos atendidos, diante de tudo exposto nos autos do processo TC 964/2013, em que figura como interessado o Instituto de Tecnologia, e representado pelo seu presidente, o Alisson, e a empresa WE Administradora de Serviço, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal,
no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato EGET número 132 de 2012, no valor de R$ 52.823,76, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovados. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações.